Boa noite, eu sou a Ariane Afonso. Boa noite, eu sou Luciana Costa. E esse é o Pode Vir. Vamos aos nossos patrocinadores, então. Dr. Rafael Proto e doutora Andressa Proto. A Clínica Multidisciplinar de Endocrinologia e Cirurgia Plástica aqui de Vinhedo. E Patrícia Zampieri. Patrícia, que tem há mais de 20 anos o escritório Zampieri aqui em Vinhedo, arquiteta, engenheira e designer de interiores. É isso. E Germânia. A cerveja dos momentos felizes. Esse mês tem lançamento, né? Lançamento, a gente vai tomar aqui daqui a pouco. Vamos tomar a Munich LS. A Munich Helles. Colégio de Vinhedo. Transformando vidas. O melhor e o maior colégio aqui da nossa cidade. E vamos aos nossos convidados da noite, né, Lu? Vamos, que temos convidados especialíssimos. A gente já conversou umas 3 horas antes aqui. A gente fez um podcast antes de apresentar Sim, esse. mas foi um podcast de vida pessoal, né? Diferente. Isso. Agora, a gente quer saber tudo sobre o escritório deles. É isso aí. Temos aqui hoje Gustavo Menezes e Felipe Novaes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer estar com vocês também. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E a gente já quer saber logo de cara como que surgiu o escritório Menezes e Novaes. Contar um pouco do namoro, né? Antes do casamento. Pensando um pouco, o nosso escritório surge de uma amizade, uma parceria que já vinha em torno de uns 15 anos, no qual eu tive algumas atividades profissionais, enfim, separado do Gustavo. E da mesma forma, o Gustavo tocando sua vida. Porém, sempre com algum ponto em comum, ele trazendo excelentes clientes, excelentes casos, e a gente trabalhando ali em 4 mãos. Em algum momento, aí o Gustavo vai falar um pouquinho melhor deste momento, chegou aquela coisa, ou casa ou separa. Isso, exatamente. A gente juntou as escovas de dente e desde então já estamos indo aqui para 9 anos de MN, de Menezes e Novaes. Uma parceria muito sólida, muito feliz, né? O que era uma parceria se tornou uma sociedade muito importante para a gente. E a gente está aqui hoje para poder falar, Gu, acho que você traz... Isso mais ou menos em 2013 eu acabei tomando uma decisão de construir um escritório. Aí eu peguei um imóvel da minha família e comecei a reformar ele para tornar ele um escritório. E aí quando foi em 2015 eu terminei a reforma desse imóvel, deixei ele toda a fachada comercial e falei para o Felipe, seguinte, estou sozinho, em vez de eu abrir um escritório sozinho, vem para cá, vamos abrir o escritório. Aí eu já dei o pontapé inicial em novembro de 2015, foi 29 de novembro de 2015. Foi quando saiu o contrato social. Tá escrito na aliança aí, né? Você viu que foi A gente leu, né, amiga? Perfeito. E aí nós saiu o contrato social e nós formalizamos a nossa sociedade, iniciando ali o nosso casamento, né? Exato. Aí iniciou ali o início da Menezes e Novaes, com alguns clientes que eu já tinha e alguns clientes que o Felipe já tinha, simplesmente fundimos e seguimos adiante. E de lá para frente, só sucesso, né? Crescendo exponencialmente todo ano. A gente tem aí um crescimento aí de quase 100% a cada ano e só para cima, só crescendo. Isso é o mais importante. Que interessante, que gostoso ouvir essas histórias. Exato. Né? E o escritório fica localizado Em Valinhos, aqui em Valinhos, próximo ao Shopping Valinhos. Fica na Rua Demar de Barros, né? De frente ao condomínio Vila Brasiliana e o Bosque das Palmeiras. Entre o shopping e o Pão de Açúcar. Poxa, a localização é excelente. Muito fácil, próximo a Vinhedo. Sim. Do lado de Campinas, fácil acesso para as rodovias, né? Estamos também próximos aqui do aeroporto. Então, para a gente, essa localização ela é muito boa, né? E lembrando, a questão de ser um prédio próprio, a gente não tem preocupações de ter que mudarmos de local. Exato. Então, tudo é um atrativo. A MN realmente surge num momento interessante, importante, já se estabelece muito bem, indo agora para o seu 9º ano de atividade, né? E falando um pouquinho, até entrando já talvez nisso, dos clientes do Gustavo, com a união dos meus, enfim, criou-se já um portfólio interessante, com algumas métricas que desde então se mantém, né? Então a gente atende desde o começo incorporadoras, indústrias do ramo químico, transportadoras, temos aqui também clientes por vezes menores, mas também com a sua relevância, né? A gente atende mercados bem interessantes e de modo geral a gente foi crescendo nesses pontos, né? Exemplo de indústrias químicas, hoje a gente tem no portfólio um número importante e não foi sair naquela coisa, vamos mirar aqui, foi acontecendo. E aí a gente caminha de uma maneira gostosa e, como o Gustavo falou, num crescente importante.
Até interessante, né? Enquanto a gente conversava, eu pensava um pouco nisso. Pandemia, muita gente estava ali chorando, eu acho que a gente passou a vender lenços. 19, 20, especialmente 20 adiante, a gente teve um crescimento bem interessante em termos Fechamos de... muitos novos contratos. Exatamente. Durante a mesmo? pandemia. Que bacana. Durante a Que pandemia, interessante eu isso. escutei muitos amigos falando que estavam perdendo clientes, nós estávamos fechando novos contratos. E não foram poucos. Não foram poucos. Para vocês terem uma ideia, quando iniciamos o escritório, nós tínhamos 4 clientes cada um. Esses clientes ainda estão conosco, não perdemos esses clientes. Essa consistência é muito Sim, importante. mantém todos os clientes que nós conquistamos, assim, poucos acabam saindo do escritório. Sai uma quando ele atividade quebra financeiramente, quando a empresa encerra as atividades. Por descontentamento, nenhum. Que bacana. Parabéns. Nunca tive É, visto. Exatamente. que bacana. Excelente em atendimento. Vocês casam com os clientes também, Sim, né? sim. E é Mas essa tem uma... o Isso é segredo, bom, né? mas Isso o é bom. segredo vai estar nisso mais pra frente, eu tenho É. certeza. Vocês vão fazer o questionamento e que nós vamos bacana. explicar o E porquê essa que tem essa tônica. fidelização dos clientes. Isso é tá? importante. Que é um casamento. Eu acho que você traz uma analogia interessante. Essa metáfora Não, é do verdade, é um A gente faz casamento, parte né? de uma E isso é um família. sinal bom, lógico. Sim. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos aí beirando os 40 clientes fixos mensais, porque nós temos 2 tipos de atendimento. Tem o cliente que busca a nossa assessoria jurídica mensal e tem o cliente que busca pontual. Hoje, na assessoria mensal, nós estamos quase chegando ao 40º cliente. E pensando numa estrutura mínima, Enxuta, minimalista de São escritório. só vocês dois no escritório? Somos 3 não? sócios. São São 3? 3 Os sócios. nossos sócios, Tá. infelizmente, hoje ele não pôde estar. Temos ainda outras 2 advogadas conosco, então internamente no escritório somos em 5 advogados, Sim. portanto, Sim. além de parceiros de negócio que nós temos, né? Muitos parceiros de indicação, ou seja, uma visão nossa. Eventualmente alguma coisa que nós da MN não fazemos, eu vou indicar. Porém, essa indicação não é simplesmente aponto para aquela pessoa e dali adiante o cliente que se vire, não. É uma indicação que a gente acompanha, normalmente Coesa, né? os parceiros são parceiros nos quais nós confiamos e que de alguma maneira nós já experimentamos o serviço, tá? E não apenas no quesito jurídico, eventualmente, eu preciso de um contador, estou com dificuldade com o meu, olha, conhecemos fulano, eu acho que esse aqui se enquadra melhor no seu caso, ou Beltrano para você. É legal Vai isso, melhor. né? É legal. Você faz a indicação, mas acompanha Acompanha, também exato. o processo, porque é o seu cliente, E outra, né, é Ari? importante também a gente acompanhar a indicação, porque isso faz toda a diferença. É a segurança da pessoa. Exato, a Poxa, o Felipe me segurança. passou, o Bom, Gustavo me passou. e aí? me largou, avalizamos né? ainda nessa indicação. Então você precisa dar uma exatamente validade isso. para o seu cliente e falar, não, eu avalizei, eu estou lá, eu vou acompanhar. Isso, Eu tenho que te dar a certeza que você vai receber aquilo que realmente você está contratando. Então eu acho que é essencial a gente estar acompanhando para dar essa garantia para o cliente que ele vai ser bem atendido. Isso faz total diferença, né? Então, Tá assim, sempre eu ali com o questiono o cliente. cliente de tempos em tempos como é que está o Tá atendimento. fluindo, tá te E ele falou, devolvendo. estou tendo um problema em um certo ponto. Aconteceu isso com um cliente Recente. nosso. Recente, ele falou, olha, eu não estou satisfeito porque está acontecendo tal problema com esse cliente. Eu liguei, prontamente já liguei pro cara que eu Falou indiquei e diretamente falei, com o olha, gestor, inclusive. falei assim, estão reclamando disso, disso, disso. Eu sei, inclusive eu contratei um novo profissional para estar atendendo eles exatamente nesse quesito. Que legal. Perfeito. Faz toda a Lembrando, diferença. Parceiros assim a gente Exatamente. acaba até indicando mais, né? Exato. Eu tenho o costume disso, de Exato. fazer isso na vida também. Tem uma Sim. amiga que quer viajar. Eu falo, não, peraí, você quer viajar pra onde? Eu tenho a pessoa pra planejar essa viagem pra você. Só que depois eu quero saber, a gente precisa do feedback. E outra, Não é né? Essa mesmo? ideia desse Pra ajudar networking, também o profissional que a Exato. gente indicou. Uma mão lava outros os rostos. Você indicou Exato. alguém, essa pessoa vai te indicar. Claro. Óbvio, vai te indicar desde que confie também. Esse Exato. laço de confiança é importante. Então, exemplo, MN hoje, a gente atende a área do direito civil e empresarial como um todo, direito societário, responsabilidade civil, parte de cobranças, extrajudicial, etc., judicial, tanto na parte consultiva quanto na parte do litígio mesmo. Também atendemos direito do trabalho na mesma frente consultiva e litigiosa, direito administrativo, direito tributário. Nosso outro sócio, ele é o responsável pela cadeira tributária, ele é especialista no tema. Enfim, a gente consegue dinamizar bem. Por outro lado, marcas e patentes não fazemos, mas indicamos quem? Pessoas de muita competência, de grande renome. Perfeito. Fusões e aquisições, também temos indicações. Então é nessa tônica que a gente pensa, posso não fazer, porque realmente a gente preza um determinado tipo de trabalho. Porém, temos especialistas da área para os quais fazemos indicações e esses especialistas a gente vai acompanhar. Não apenas desse feedback do cliente, como o Gustavo colocou, mas também do dia a dia. Pera lá, você está fazendo assim, mas o cliente já tinha falado que é assado.
A gente precisa ter esse olho, então a gente participa, a gente casa realmente com a ideia do cliente, a gente casa com aquilo que ele necessita. Essa questão assim dos clientes é um diferencial muito interessante, né, Ari? Muito. Que eu Diferencia nunca dos tinha outros, pensado né? Dos assim outros na ótica de escritórios. um escritório de advocacia. Essa coisa da excelência em atendimento, né? Mas quais são os outros diferenciais que o escritório oferece? Mas voltando um pouco nesse ponto, esse é um dos principais diferenciais do nosso escritório, porque a gente busca trazer soluções de negócios para o cliente. Não só na esfera jurídica, como em todas as outras áreas. Qualquer problema, qualquer dor que ele está tendo, nós vamos buscar trazer uma solução para aquilo. Então a gente não para na assessoria jurídica. Sim. A gente acaba entrando até na esfera de uma decisão de diretoria da empresa. Eles acabam como um conselheiro, efetivamente. Exatamente. Eles acabam trazendo a nossa figura até como um conselheiro na empresa. Então é esse diferencial do negócio que traz esse sucesso para o nosso escritório. É exatamente isso, porque quando você traz uma solução diferenciada para o cliente, envolvendo qualquer outras áreas que ele tenha lá e qualquer outro problema que ele tenha, ele acaba se fidelizando contigo exatamente por esse atendimento diferencial que a gente faz. E lembrando, né, quando vocês perguntam algum diferencial nosso, isso a gente já ouviu de grandes gestores. Além desse, né? Exato. Além desse. Além Tem um ponto que, enfim, a gente tem uma relação muito sólida com uma importante multinacional de um determinado segmento. Não posso dar questões de confidencialidade, não posso dar grandes detalhes aqui. Mas o gestor, diretor latino-americano dessa equipe, ele faz questão de falar. MN, eu tenho outros advogados no meu portfólio, sem dúvida alguma, eu lido também com outras bancas pela estrutura, é um negócio muito grande. Mas a MN eu gosto por uma razão. Além de vocês terem rapidez na resposta e precisão nas respostas, vocês não sentam em cima e não trazem respostas genéricas ou respostas que depois nos prejudicam, vocês mantêm pessoalidade. Então eu sei que se começou com o Gustavo, eu vou continuar falando com o Gustavo. Isso se é está muito falando importante, com o Felipe, gente. vai continuar falando com o Felipe. Ainda que muitas vezes a gente trabalhe na dinâmica interna com várias cabeças. Sim. Né? Mas a conexão, exato, né? De modo geral, na precisa MN ser não vai sair direto. parecer uma consulta sem pelo menos 2 ou 3 fazerem uma análise aprofundada daquilo. Mas efetivamente é um que está fazendo aquela gestão direta daquele caso. Então essa pessoalidade, ouvindo de uma pessoa dessa importância, que lida com escritórios muitas vezes bem maiores que o nosso, não vou negar. Mas dele falar, eu gosto de falar com vocês pela pessoalidade, faz toda a diferença. Isso é muito assertivo, né? Faz toda a diferença. Eu sei de onde o Felipe trouxe essa assertividade toda, né? Então, Veio do ar, né, amiga? excelência em atendimento. Né? Vamos combinar, Sim, excelência em atendimento, né? Essa comunicação ampla, clara, Atenção objetiva, atenção à pessoa, Sim. respeito à pessoa, né? Indiferente de classe social, enfim, de cargo. Isso é da aviação, meus Exatamente. amores. Eu e o Felipe, a gente já deve ter voado juntos, mas não nos Exatamente. lembramos, porque faz alguns anos. É melhor não falar que isso Não vamos entrega muita comentar. coisa, Deixa né? pra lá. E assim, é melhor não entregar. Mas essa assertividade é fez muito... Quando a diferença. gente tem problema num voo, ninguém, não vai a última comissária, não fala com o comandante, não tem essa. Ela reporta a chefe de cabine, que é quem vai levar o problema ao comandante. Exatamente. Então, tudo é muito assertivo, é muito calculado, estudado. Tem uma cadeia de comando, E isso vocês tem têm aquele no respeito, escritório. a gente faz isso. Nós temos. Tem uma tônica muito presente. Hierarquia é Exato. muito importante. Exato. Hierarquia é muito E quais são as principais áreas de atuação Olha, de vocês? Como eu falei, né, a parte do direito civil, trabalhista, administrativo, tributário, direito societário em geral, direito de consumo. Recentemente, inclusive, um trabalho que eu gosto muito de fazer. Lançaremos um novo produto no mercado. Tal publicidade é o que a gente quer encampar. Qual o risco de ser considerada enganosa, abusiva? Essa daí Legal. enquadra na minha área, hein, gente? E é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Qual texto eu posso usar nessa dinâmica de marketing, de publicidade? Então a gente faz isso. E um trabalho que é muito pessoal meu e do Gustavo, né, que tem muito a ver com as nossas especialidades. Eu sou contratualista, ele tem formação em resolução extrajudicial de conflitos. A gente trabalha com negociações, a gente tem extensão em negociação. Então essa parte de persuasão, neurolinguística, técnicas de psicologia, de convencimento, leitura das pessoas que estão ali, e a gente participa muito com isso. A exemplo do que o Gu já trouxe um pouco aqui, de participar como se fosse parte daquele trabalho com o cliente, tem muito disso. Porque a gente senta em rodas de negócios diretamente com ele.
E a gente pode negociar de duas formas, muitas vezes do lado dele na mesa, ou quando não servindo como uma espécie de um coach. Olha, está acontecendo assim a rodada, como eu posso lidar com isso, de que forma eu posso levar, olha, recua um pouco, avança, põe tal possibilidade. Porque aqui a gente, e é um diferencial grande da MN como negócio, Muito legal. São poucas as pessoas que efetivamente negociam. Lamentavelmente, negociação, e a gente vê isso muito no nosso dia a dia de direito, é aquela coisa, parece mercado de barganha. Poxa, então eu quero ganhar 100, eu quero pagar 50. Vai a informação, aí volta a contraproposta e vai. Exato. Isso acaba Muito sendo demorado. Se leilão. você tem um Isso mediador acaba ali sendo leilão. eficiente, Facilita muita coisa. muito. E saber falar, saber colocar. Aquela ideia, né? A gente fala muito em negociação moderna, no sentido de que todo mundo tem que comer uma fatia do bolo. Claro que muitas vezes eu quero comer a fatia que tem mais camada de chocolate, mas esse é o direito de quem está do outro lado também estar feliz nessa relação. Então vem esse trabalho que a gente faz, o Gustavo com muita excelência, eu também me permito falar que eu faço bem, que surge como um diferencial. E é curioso que desde o começo da MN a gente falava dessa coisa da negociação como um diferencial. Isso. E de algum modo isso traz até novos negócios para a gente, não apenas na advocacia. A custa de negociações que a gente trabalhou como negociadores de determinado segmento, de determinado negócio, surgiu uma oportunidade da gente ter também uma outra parte, enfim, um outro trabalho em paralelo que a gente surge aqui da MN, mas como algo decorrente da negociação, que é uma missão nossa, né? Tentar trazer a negociação como um facilitador de litígios, porque afinal, ninguém está feliz discutindo o processo. Sim. Verdade. Hoje você tem muito volume, Não tá os aí. processos gosta, né? demoram. E é bom lembrar que nossa área de atuação não só na esfera empresarial, mas também a gente acaba também atuando na esfera de família, porque nós não vamos deixar os nossos clientes buscar auxílio de outro jurídico externo num eventual inventário que haja necessidade de ser realizado por algum falecimento na família ou também um divórcio, que quer que seja um divórcio. Que muitas vezes são nós buscamos delicados, resolver né? isso Extremamente. também. Por isso que vocês têm tantas especializações, Exato. né? Em apartar a Lembrando, briga de marido e mulher, porque não é fácil. principalmente, Não. é muito complicado. E lembrando, MN, hoje o global dos nossos negócios é voltado para o empresariado. Eu acredito que 95, 96% da nossa atividade é para a pessoa Hoje, jurídica. No entanto, essa pessoa jurídica tem seus problemas pessoais. Essa pessoa jurídica também se separa, essa Exatamente. pessoa jurídica E também além do tem que, falecimento. Essa pessoa, esse sócio, ele tem preocupações. A exemplo, o Gustavo, ele encampa essa parte do sucessório e dos inventários, e a custa disso ele também já estudou, ele é preparado para atuar em holdings. Por quê? Pensando na sucessão. Esse empresário, ele está crescendo, ele está numa crescente. Como é que vai acontecer quando eu falecer? O que será do meu patrimônio? O que será da minha empresa? E o Gustavo, ele atua diretamente nisso, é uma ponte dele, faz com muita excelência, diga-se, e é também um dos diferenciais de trabalho nosso. Então, é aquilo, somos um escritório com uma estrutura mínima, mas que a gente dá um bom atendimento, a gente se empenha naquilo que a gente faz. Ah, que bacana. Muito né, bom. amiga? Gostei, mas deixa eu falar, antes de você perguntar para eles agora mais sobre o Ah, já escritório, até sei o que você vai falar, amiga. molhar as Eu tava palavras. pensando nisso. Ai, gente, Ai, por tá favor, super, muito né? bem. Vamos molhar as palavras. Nós temos um patrocinador que Olha só. ele adoça as nossas entrevistas. Exatamente. Dois, na verdade, a Gil do Ioto adoça com Olha docinho, só. mas a Germânia, ela molha as palavras de uma forma E hoje a gente vai inigualável. experimentar Munich LS. lançamento da Germânia aqui com a gente. Eu vou me atrever. Munich L.Us. Munich Ó. LS. Não, não vem, ele tinha bandeira de francês, gente. Fazendo média aqui, tá? Mas olha, essa cerveja, você sabe que ela foi criada em Munique Olha só. em 1895, eu acho, para competir com a Pilsen da Boêmia. Ela foi criada emMunique. Então, assim, ela é uma boêmia, né? Um pouco Era mais uma fortinha. rivalidade de Só que ela cidades, né? veio e tem um sabor maravilhoso. Obrigado. Vamos provar. Mas aí, digam para nós então, qual que é a missão, os valores e a missão do escritório? Olha, a missão em si, pelo que eu entendo do nosso escritório, e o Felipe pode me corrigir, mas é tentar trazer todas as soluções para os nossos clientes, tentar resolver todos os conflitos e trazer uma solução viável para ele para resolver aquela questão. E não só apenas resolver o conflito, evitá-los. evitá-los. Veja A que prevenção, a sim. prevenção e nessa tônica de negociação, a prevenção muitas vezes surge como um carro-chefe. Porque se eu preciso negociar, talvez seja um interesse, uma aquisição, ok, mas eu tenho que negociar um problema. Se eu preciso negociar um problema, eu já passei
de um farol amarelo, já estou indo para o farol vermelho. Então, o que eu posso fazer para continuar no verde? Preventivo. Então, como missão, complementando isso que o Gustavo diz, é justamente essa excelência de serviço, buscando prevenir, evitar e, quando tiver um litígio, resolvê-lo da melhor forma possível. Seja ela da maneira menos onerosa, né? Afinal, gostando ou não, dinheiro sempre há uma perda. Está ali, exato. Mitigação de prejuízos, sabendo o que pode acontecer, como diminuir. Isso também é uma tônica, uma missão nossa. Essa clareza dos riscos, né? Exatamente, sempre. Tudo a gente tem que deixar muito claro. Ainda que o empresário queira seguir, olha, está aqui o seu risco. Você sabe que esse caminho pode te levar? Ok, estamos claros. E perfeitamente, não, prefiro seguir da forma que vocês nos alertaram. Excelente. Né? E como valor, sem dúvida alguma, ética. Ética é uma palavra que a gente estampa Nossa, é como importante, valor aí pra É gente. importante. Especialmente num país Obrigada, hoje que se fala muito de moralidade, ética nas relações, e a gente vê que é da boca para fora. E querendo ou não, você participando dessa linha, muitas vezes de negócios, né? Você vê muitas negociações espúrias, muitas tentativas de barganhas que você sabe que são muito negativas. Então, ética pra gente é um valor muito importante. Primordial. Pensando em MN, sem dúvida alguma. Então vamos brindar com uma... Com certeza. Vamos brindar Já tô com com a a boca Monique. seca aqui. Moniqueles. Vamos brindar com a Moniqueles. Vamos lá. A Germânia. Aí a Germânia. A nossa, a vossa Germânia. A EBL. E a E a Muito EBL. obrigado. E ao pode vir. Com certeza. Não, muito gostosa. Boa, né? Muito gostosa. Muito saborosa. Gostei, amiga. Muito boa. Essa aqui é da IPA. Olha lá. Verdade. Ó, Uma delícia. Eu Gostei gosto do muito. chopp de Gostei. vinho. Já provaram o chopp de vinho da Já. Germânia? Eu vi um nunca evento tomei. de vocês agora do 76 Ah, é, 75. anos. 75 Bem anos. anos, 75. Sim, era o Welcome Drink, Sim. era o... Era o chopp De de vinho. vinho. Eu fiquei lá Vou provar, recepcionando pela na dica, entrada. muito Eu provei bom. bastante. Vou experimentar. Experimente. Legal. Vale a pena. Você vai levar uma pra casa, você acha que não? Muito obrigado. Muito Entra obrigado. aqui e não sai sem Germânia, né, Não amiga? pode. Não pode. Gostei. Precisamos voltar mais, hein? Vamos Sem marcar. interesse. Mas conta pra gente como que vocês conciliam a busca por soluções modernas, né, e eficazes com a experiência jurídica. E pensando Como que, que vocês o conciliam? direito, muitas vezes, é algo que a gente pensa como arcaico, careta, sério, né? Sim. Fim do dia, eu acho que a gente tem que entender o que a sociedade está querendo, o que aquele mercado está pedindo. E, obviamente, dentro dessa visão ética, o que a lei te permite, né? Então, além de a gente ter que observar muito o interesse, como que a sociedade está se pautando, também esse olhar para o que os tribunais estão dizendo. Isso é muito importante. O que um tribunal entende sobre tal ótica, sobre tal ponto, Sim. né? Como ele se pauta sobre aquilo. E a gente consegue, dentro daquilo que ele diz, conversar, a gente consegue seguir, podemos inovar dentro disso? E como? Lembrando que a gente não pode pensar no direito como algo estático. Ah, está ali na lei e acabou. Não, o dia a dia é muito dinâmico. Hoje pensando, estamos aqui no podcast, pensando nessa questão da mídia. Como está acelerado o processo da informação? Olha, surgiu Então, veja. uma dúvida Claro. agora, tá? Não tá no script. Por favor. Vamos? Vocês utilizam o uso da IA Sim. para auxiliar Muito, nas decisões? Eu gosto muito de usar, não digo nem tanto para decisões, apesar de que recentemente, pegando essa questão da negociação, eu tinha um entrave numa negociação, eu comecei a alimentar o GPT, gosto muito de GPT, e ele me trouxe ideias para negociar que foram muito boas. Sério, que Uso bacana, muito né? E otimiza o tempo de vocês Sim, mas também, nós né? não ficamos. Mas- Não dá pra ficar fixo naquilo. Não É dá, o- Ele te dá uma exato. base. Ele me Sim. traz Você uma ideia. precisa Traz trabalhar. ideias. Traz ideias, Exatamente. né? Então você não fica em cima daquilo, Exato. você pauta naquilo. Até porque tem aquilo falhas. você usa, ele falha. Ah. Então você tem que É, tomar. porque, isso. né, com certeza Exatamente. falha. Então Numa você tem que tomar muito tradução, cuidado. ele com a faz- utilização Mas do IA. Precisei de uma Mas é tradução de bacana, né, francês, ter o tinha uso do lacunas IA, ali. né? Eu fiz Ele isso no auxilia. currículo em Olha inglês. só. Eu acho que auxilia, Ele auxilia. também, otimiza, né? Auxilia. Ajuda, mas não afasta Não muito, afasta. Você Isso é tem um que fato. estar à frente, ir com muito critério no que foi passado ali, porque se você for seguir aquilo à risca, você pode estar cometendo uma falha. A Então exemplo, tem que analisar com cuidado. a exemplo no direito, a gente Usar já como viu base, até né? Sim. decisões judiciais, enfim, notícias, né, nos portais de notícias jurídicas,
sentença que o juiz utilizou uma jurisprudência que o IA apresentou para ele quando foram ver não existia. Não existia. Petições. Sério, Amigo, não as acredito. máquinas não vão dominar o mundo. Não, claro que não. A exemplo, muitas vezes O você contato vai... humano é muito melhor, amigo. Olha aqui, Nossa, né? Por favor. Mas a exemplo, muitas vezes você pergunta qual lei fala sobre tal termo. Daí ele vai indicar lei tal, artigo tal. Quando você vai buscar, não tem nada a ver. Não acredito. Então, tem que ter Por isso, muito por isso que critério. você tem que receber o retorno, vai buscar a fundo e pesquisar se está correto. Não pode ser Exatamente para evitar. Ah, tá. Entendi. Assertividade é tudo, né? Nada Não tenha substitui a E a assertividade de um bom assertividade profissional. humana, não tenha dúvida. O Exato. pensamento crítico, né? O Exato. pensamento dinâmico, a Bom discussão. Porque é uma Isso. máquina, né, gente? É diferente da gente ter aqui um pensamento, né? Sem Uma dúvida. assertividade humana, né? Sem dúvida. E a exemplo de trazer alguma resposta, o GPT te apresenta, né? E você levar ali para a tua equipe. O que vocês consideram dessa forma? Já teve muita divergência. E de a gente chegar num ponto que o que o GPT colocou a gente considerou como risco, como errado, para seguir o que a base humana fala. Que, sem dúvida alguma, o nosso critério é muito mais amplo. Né? Ah, Por Mas exemplo, é uma ferramenta que ajuda. Que ajuda, né? Vamos Até ter um nós exemplo. utilizamos. Uma negociação extrajudicial é muito importante para uma empresa, correto? A IA não conseguiria fazer isso, Não mas vai. por que é tão importante para uma empresa essa negociação extrajudicial? Assim, por que a negociação extrajudicial é melhor? Porque se você deixar ela em litígio, vai ficar muito mais caro. Nossa, sempre, né? Vai Sempre. ficar muito mais Litígio caro, lento, demorado, é verdade. E a hora que você Caro. tiver a decisão lá na frente, ela pode ser até uma decisão válida que trouxe um benefício para você, mas e aí? Quem disse que você vai conseguir executar essa sentença? O desgaste é muito grande. Ah, E outra, o litígio, devedor, litígio, se for o no caso do litígio. dívida, Litígio. Ui. Vem de discussão. isso, discussão. E se chegar no final e o Litigar, devedor, brigar. por exemplo, uma questão de uma execução, o devedor chega lá no final, você tem a sentença favorável, mas o devedor se tornou insolvente, ele não tem mais bens para responder por aquela E aí? perda. E aí, como é que você faz? E tem um outro ponto Você humano. tem uma decisão favorável, que você simplesmente vai colocar num quadro e pendurar na parede, porque você nunca vai conseguir levar ela Quer a dizer, você efeito. tem a decisão Sim, favorável, você não vai porém você não consegue receber. Sim. Por quê? Porque a pessoa já não tem mais nem como pagar. E tem um ponto interessante E aí? humano na negociação. Tipo o Mário Gomes, Não, mas isso, aconteceu agora, né, isso que vai, deu a tipo, a mansão, pessoa tem acabou. como pagar. Não Vai, tem como por pagar exemplo, nada. cônjuge ou pros Não necessariamente, só ou se não, houver para ali. transmitido algum bem de forma irregular, porque a gente alega fraude a credores nesse sentido. Se ele tiver transferido algum bem que ele tinha naquele momento que estava correndo aquele processo, você pode alegar fraude a credores. Mas a gente precisaria estar olhando aquilo com propriedade, olhando Ter no provas. caso em concreto para poder dizer o que a gente pode fazer. Mas na maioria das vezes, às vezes o devedor não tem mais nada, não tem o que fazer. Você Tem um ganha e não recebe. E tem pontos E acontece subjetivos na muito, né? negociação Acontece. que são Ganha ou interessantes. Primeiro, a sensação de eu resolvi. Então eu tenho alguma divergência com você, a gente senta, seja através de um terceiro ou eu diretamente com você. Eu resolvi com você. Então é aquela sensação de, bom, não foi um terceiro, não foi um juiz que me deu a decisão. Que por vezes você tem uma decisão, você é autor ou réu É da imposto, ação, e né? você Normalmente ganhou, é imposto, é imposto, né? e mesmo Ninguém ganhando, gosta, não né? necessariamente é o que você esperava. Quando você negocia, tem isso. Ah, entendi. E outro ponto interessante, exemplo do que o Gustavo falou, você sai com uma sentença que você vai executar, o cara não tem nada. Quando normalmente ele senta para negociar, vamos pensar numa dívida, uma dívida alta, aquele devedor, se ele aceitou negociar e se efetivamente ele assinou, normalmente é porque ele quer cumprir, ele vai pagar. Ah, entendi. É diferente Se ele do se réu do predispõe processo, ali a negociar, ele vai pela pagar, questão né? subjetiva. Eu acho que todo ser humano, na essência, parte da ideia, eu sou uma boa pessoa, Uhum. eu não quero prejudicar terceiros. Claro, a gente tem exceções, óbvio, mas se eu sentei com você, eu estou devendo para você, eu vou me comprometer. É isso, eu vou querendo ou dar não, é um jeito. alívio pra pessoa, né, Exatamente. gente? Ai, vou dormir em paz, já me acertei. Exatamente. Quem não quer? Então a negociação traz isso, né? Te afasta do gasto de um litígio, te afasta da morosidade, do risco de não receber ao final de uma ação. A negociação te permite isso. Né? Sim. E aqui, de novo, a boa negociação facilita muito. Você tem que estar muito bem orientado para Verdade. você fazer uma E se a negociação. pessoa não tem nada, você ganhou esse caso aí, mas você nunca vai receber. Você fala, ai, que legal, ganhei, mas nunca vou receber. A pessoa não tem nada no nome dela, mas tem um inventário com irmãos e tal, enfim, a receber aí. Se tiver- É uma vida também pra receber, Sim, né? sim. É uma Mas se vida. tiver a É uma vida, possibilidade dele receber algum bem no futuro, até pode ser que a gente consiga executar essa dívida, mas é caso a caso, a gente tem que analisar. Mas, vai demorar. mas Vai inventário, pros filhos, inventário é uma netos. vida, né, pra resolver, Vira normalmente, né? aplicação, né? E outra coisa, Vira pros do próprio filhos. e nós no escritório temos ainda que tomar o cuidado
de que se existe essa possibilidade, a gente tem que tomar o cuidado de não deixar a dívida prescrever. Porque tem essa questão também, ela pode prescrever. Sério? Então a gente tem que Passado, movimentar São o quantos processo. anos para prescrever Depende uma muito, dívida? Se você não Depende. movimentar o processo, ele acaba... E vai depender muito de cada caso. Então, por exemplo, se foi uma discussão sobre responsabilidade civil, bati meu carro no seu, eu estou errado. Você entrou ali tentando explicar de uma maneira muito simplória, Sim, tá? sim. Bem simples. Superficial. Você tem que entrar com a ação em até 3 anos daquela ocorrência. Aconteceu, você ganhou a sentença. Essa execução, falando muito grosseiramente, e aqui os nossos colegas que ouvirem, poxa, o que esse advogado está dizendo, me reservo a explicar de uma maneira mais simples mesmo. Se eu deixar parar aquela execução por 3 anos, grosso modo, vai prescrever esse crédito. Então vai depender muito do que eu estou discutindo. Tem prazo de 10 anos, tem prazo de 1 ano, tem prazo de 5, E 3. quem determina esse prazo? Lei. Ah, É legal. Existe uma lei, né? No carro são quantos anos? Quando você se No caso de uma separa... responsabilidade civil que eu estou colocando aqui, são 3 anos mesmo. Ah, são 3 Mas a partir do momento que você tem a formação da dívida, você não pode deixar o processo deixar de movimentar. Você tem que entendi. ficar movimentando o processo. Se você ficar movimentando o processo, todo ano se tiver uma movimentação no processo, ele não prescreve. E entendi. ainda assim, Sempre tem uma saidinha, mas né? tem que Ficar ter, movimentando o ser uma processo. movimentação Entendi. eficaz para não acontecer essa o que a gente chama de prescrição intercorrente. Não adianta só pôr uma petição, E quero lá vista bota a do vírgula, não? processo, quero prazo de tanto para indicar. Não, tem que ter uma movimentação minimamente Eficaz, sólida, né? de permitir que não seja só tô empurrando com a barriga, Entendi. esperando que algum Já tivemos milagre aconteça. casos de êxito, tá? Sim. Porque o outro lado achou que tinha prescrito a dívida e não, E não. tinha, a gente conseguiu bloquear um terreno e acabou penhorando. Dando um exemplo aqui prático, tá? Ele Olha. achou que já tinha prescrito, aí a hora que ele foi ver, a gente conseguiu bloquear o terreno. Nossa, Ele comprou o pegou... terreno achando que já tinha prescrito a O dívida. advogado dele não estudou com nenhum de vocês. Ou ele não procurou, né? Ou ele não procurou advogado quando ele adquiriu bem. Com É, certeza. É o mais provável. Verdade, com certeza. Falasse com a NN, Tinha resolvido. Vamos falar então sobre um case de sucesso onde o escritório auxiliou uma empresa a superar um desafio jurídico muito importante. Eu acho que você pode falar do caso lá do João. do João. Vamos falar do caso do Joãozinho. João. É o nome fictício, tá? Vou falar de algumas situações, mas esse é interessante pensando de um empresário que efetivamente, na pessoa física, colocava em risco, essa ação colocava em risco todo um patrimônio amealhado tanto pelas empresas quanto por ele. Uma ação que já se estendia por bem a talvez quase 18 anos. Uau! Metade houve da vida. todo um início com outro advogado, e aqui, que fique claro, foi um advogado que fez um excelente trabalho, mas era uma dívida expectada de 14 milhões, e houve então um momento que o juiz convocou para uma audiência de tentativa de acordo, e aqui um juiz brilhantíssimo, um juiz que conduziu muito a forma de lidar com as partes ali. A gente esperava um limite, ou melhor, a gente tinha um limite de crédito a negociar de 6 milhões, ou seja, ele aceitava pagar 6 milhões, porque ainda assim, Mas a dívida é de 14. de 14, e a outra parte queria 8. Fim das contas, uma negociação de 6 horas e meia de audiência, com 2 pausas de 15 minutos. Em determinados momentos, o nosso cliente querendo sair da mesa de negociação, em outros momentos, a outra parte, uma advogada muito aguerrida do outro lado, e ainda assim conseguimos negociar em 2,5. Então, assim, quando Nossa. terminou, o cara sorria numa alegria. O João pegou, Poxa! ligou pra gente, fez depois uma visita pessoal, pura alegria, né? Para quem Porque estava esperando imagina. pagar 6 milhões, até ele 6 tinha um limite de milhões, 6, risco de 14, outra parte querendo 8. E aqui, como eu falo, teve todo um cenário, o juiz teve uma postura muito boa, no sentido de não direcionar em favor do nosso cliente, não, mas de aproximar as partes. Ah, que Poxa, que bacana, legal. faz toda a E diferença, no né? fim O das juiz contas, também, E né? o que foi interessante, que Nesse aí caso vocês fez. pensam, O né? posicionamento dele faz São muita 2 diferença. milhões e meio, outra parte saiu perdendo. Parte desse pagamento foi com um bem que vai permitir para ela um ganho de longo prazo alto. Ah, Então é aquilo que eu falo, que é uma bacana. negociação que eu quis comer a fatia que tinha mais chocolate, mas ela saiu com uma parte mais fofinha daquele bolo. Os dois saíram ganhando. Então foi um caso bem interessante para a gente, não posso dar muitos detalhes. Mas só Temos explicando, também- o imóvel que ela recebeu, ele tinha um valor agregado para ser alugado. Que tinha um rentabilizava uma Ah, renda, rentabilizava uma renda entendi. interessante. Então veja, a gente Legal. pensou Bacana. em poxa, possibilidades que ali bacana. para chegar nisso. E a outra parte também saiu muito feliz. Depois, conversando ali no bastidor com a outra colega,
ela, olha, foi muito bom para todo mundo. Tinha-se riscos, talvez até o patrimônio efetivamente não iria suportar a totalidade do crédito no fim e chegamos ao resultado positivo. Entre outras, né? Esse cara vinha batendo na empresa, esse sindicato vinha batendo, e aí a gente conseguiu, novamente a negociação, eu com o advogado do outro lado, de baixar um pouco a vibe. Se vier com esse papo de falar que é do sindicato levanta capaz, de novo. então é melhor não bate o segundo caso, eu trago agora esse. E falando em casos também, nem tanto em gasto imediato, nem tanto pensando em gasto imediato para o cliente, mas que a depender de como fosse guiado este início, ia virar uma bola de neve. Enfim, uma determinada incorporadora, a discussão sobre determinado ponto do contrato, e que com base no contrato, que modéstia à parte a gente fez uma excelente redação, um contrato bem robusto e muito bem escrito, a gente conseguiu matar na raiz esses 3 processos que estava muito claro que era um começo de estudo de caso do advogado. Se tivesse sucesso, ele ia começar a massificar a discussão. Então, no fim do dia, nessas 3 ações que chegaram, a gente teve uma atuação muito importante que salvaguardou aqui no global da situação alguns bons milhões para o cliente. Isso é um fato. Eram mais de 290 unidades. Nossa, E aí, uma incorporadora, né? Exatamente. E eram discussões que tinham E aí ali tu cria uma seu peso econômico. jurisprudência ali. Não, pegou um, não ganhou todos. Se ele criasse, ele Era um risco. ia seguir nessa direção. Então, nós conseguimos já eliminar esse risco nessa ação. Exatamente foi isso. Mas Ele isso tentou- com um contrato muito bem redigido. Por Exato, conta e do estratégia contrato, processual também, né? Argumentos de petição, Sim. estratégia de defesa, mas tudo partiu do quê? Da base. Novamente, contrato. Pensando que o contrato faz lei entre as partes, e de certa forma o contrato não deixa de ser uma negociação. Com É certeza. aquilo com que eu te certeza, trago, eu te fiz uma né? oferta, Sim. vocês aqui que trazem patrocinadores. Falando aqui da Janduioto, que esse doce é divino. É gente. demais, Eu é adoro. demais. O bolo é de comer ajoelhado. É verdade. Eles fazem uma oferta, eles me oferecem um produto. O que eu espero daquilo? Existe uma base contratual da compra desse produto. Mas eu não assino um documento, não importa, eu pago por aquilo, eu espero, tenho uma experiência, no meu Sim. caso até de paladar ali, né? Uma experiência, aliás, que experiência boa. Então, nesse contexto, que a gente pensa na estratégia do contrato como sendo uma fase de negociação, nem tão imediata, já é quando as partes se aproximam, mas você tem a regra do jogo bem colocada ali, está claro, é preciso, quem lê entende. Destinatário não é apenas a parte, o cliente, é também o juiz que vai recepcionar aquilo, se chegar numa discussão. E ele recepcionou, como ele interpretou, com base naquilo que estava dito e de acordo com a estratégia que a nossa equipe adotou, que foi muito boa, foi Ainda muito... bem. Amém. Muito bom. Foi uma mitigação boa de prejuízo. E Parabéns. lembrando Parabéns. desse caso, falando em incorporadora, um outro diferencial do nosso trabalho também a exemplo disso, nós temos uma incorporadora e construtora que nós ficamos dentro da empresa um dia inteiro na semana, dando atendimento só para esse cliente, participando de Que várias bacana, reuniões. vocês ficam dentro da empresa. Exato. E isso não é incomum, um exemplo, né? Tem clientes que chamam, olha, eu preciso de você aqui tal dia, tanto tempo, tranquilo. E esse em especial, ele tem um dia da semana Que legal. com a equipe, especialmente o Gustavo, que está lá dentro, é o Gu quem vai, né? Quem assume essa frente. O Gu tá lá, quinta-feira ele é o manager, né? O jurídico ali. E ele faz toda a frente, sente em reuniões constantes de negociações de terras, etc., envolvendo a gestão, participa ativamente dessas negociações, que é esse nosso diferencial, como a É gente já muito trouxe. importante nessa Exato. segurança jurídica, é Exatamente. indispensável em qualquer E é onde negócio. a gente volta nesse exemplo do início que a E não Gabi dá falou. nenhuma brecha, né, também pro É outro lado onde a gente querer- casa com o cliente, com o negócio do cliente. A gente não está lá só para emitir um e-mail, um Não só a parecer, brecha, dar uma mas também resposta. como também tentar trazer esses novos negócios. Porque ali você está negociando novos negócios para o cliente. Verdade. Então você está participando junto com ele para trazer dinheiro para dentro da Exato. empresa Você dele. está fazendo ele crescer. E a hora que ele cresce, nós crescemos também. Com certeza. Esse é o diferencial da Minas. E a exemplo, Ah, né? A que gente bacana. falou de assessorar incorporador. A gente também assessora donos de terra. A Exatamente. gente tem negócios nesta frente de um dono de terra, olha, foi procurado por tal incorporadora. Tenho tal situação contratual, negocial. Como vocês podem nos auxiliar? Olha, te auxilio na negociação, te auxilio na elaboração do contrato, te auxilio no pós-contratual, eventualmente, você vai receber como em dinheiro, está tendo entrave para entrar esse dinheiro, vai receber em terras,
como vai ser a escritura, Boa. como vai ser eventualmente a venda da sua terra futura para o cliente quando você já tiver individualizado aquele lote para você. Você quer esse suporte da gente acompanhar a elaboração desses contratos também, de acompanhar junto com um corretor, eventualmente quem está fazendo a sua gestão de carteira, a gente dá a gente traz essa solução também. A exemplo dessa questão, eu estou à frente do auxílio à administração de uma família que eles fizeram um loteamento, estão indo para o segundo loteamento e eu fico à frente aí dessa coordenação. Eu coordeno a parte das vendas dos lotes, eu estou à frente com os corretores, análise de contrato, os contratos, a elaboração do contrato, eu trago para dentro da Menezes Novaes fazer o contrato, aí eu levo para o corretor fazer a venda. Então, assim, a gente fica à frente, inclusive, dessa parte da família. E esse, em especial, nós começamos lá atrás, resolvendo alguns problemas que teve com o empreendimento. Aí, na sequência, nós trouxemos uma nova incorporadora para fazer esse loteamento. E na sequência desse loteamento foi aprovado, seguiu a sequência, auxiliamos no contrato, aí na escritura de permuta, depois na sequência a gente também auxiliou na parte de abertura de uma empresa para eles receberem os lotes que eles vão comercializar. Completa. Nossa, muito legal. Vocês acompanham passo a passo. Passo né? a passo. Indicação de Passo a passo. montador para ele veio da gente. Exato. E o que é interessante que o Gustavo falou um pouquinho desse caso, lá atrás, quando teve esse problema, que seria mais uns 3 podcasts para contar. Vamos fazer, mas tentando reduzir aqui, existia um problema com um determinado incorporador. A gente, enfim, a família na época não tinha uma assessoria. E aí quando nos procuraram relatando os problemas, a gente puxou a saúde daquela empresa, Jesus corre e foge para a montanha. Para vocês terem uma ideia, tinha, não vamos falar qual é a empresa, mas tinha 85 milhões de débito em INSS. E aí acabar trazendo um problema, um risco para esse empreendimento, para essa família. E aí, no fim do dia, cortamos o contrato e o Gustavo buscou no mercado um incorporador que teve interesse naquela terra. Então, veja, o que a gente trouxe aqui não foi apenas atuar na negociação do desfazimento do contrato, que, aliás, tinha uma multa pesadíssima para o nosso cliente. Fim do dia não precisou pagar nada. Não, eu negociei lá naquela época. Lá. Não pagou nada, e era uma Conseguimos. multa pesada. Teve uma boa negociação, saiu no zero, ok, sem riscos. Teve ali uma série de renúncias a multas, a gente estruturou bem esse distrato. E depois o Gustavo procurou no mercado esse incorporador. Então, além do jurídico, teve o negocial e teve a parte de procurar alguém que pudesse ter interesse naquela terra. E hoje o negócio está acontecendo e vai trazer E com segurança jurídica, o mais importante. E aí vem até o slogan do nosso escritório, né? Fale. Menezes Novaes, trazendo todas as soluções para o seu negócio. Não é bonitinha? Muito bonitinha. Realmente todas, né? Realmente todas. Então, são experiências que a gente está mostrando aqui que são interessantes e que é muito o nosso rosto, que é muito a nossa missão, participar junto com o cliente. Né? E trazer, e desde sempre, a nossa tônica de negociação. Veja que eu falo muito dessa palavra, adoro falar de negociação, né? Eu sou até chato, porque eu acredito nisso. E de fato a gente vê resultado disso. Não é uma utopia nossa. Não é à toa, a gente também tem uma outra questão que a gente fala muito no escritório, que é: você quer ter razão ou quer ser feliz? Quer ser feliz ou quer ter razão? Porque se quiser não dá pra ter as duas coisas, né? A briga é feia. Você pode até ter razão, mas te garanto que no final você não vai sair feliz. Você sai até aquilo que eu falei. Eu quero ser feliz. Você tem uma sentença eu quero ser feliz. que não necessariamente ela vai te ter dar. razão não precisa. É mostrar para o cliente o que. Para você ser feliz tem que fazer isso. É isso aí. Perfeito. E quais os cuidados que os empresários eles devem ter ao contratar um serviço jurídico? Eu acho que do cara primeiro, se o cara fala ganho de causa. Sério? Essa causa tá ganha. É a palavra-chave. Foge. Vai embora. Falou causa ganha. Prometer. Na aviação a gente vê muito isso, né? Demais. O pessoal sai da aviação, pô, isso daí é causa ganha. Se eu sou insalubre ali, suas horas noturnas. Na aviação se o comandante chega e fala, esse avião não vai cair, sai correndo, não embarca, né? Lógico, esse avião não vai cair, só pode, não embarca porque, olha... Tinha um colega nosso que foi mais ou menos isso, ele saiu um pouco antes de eu sair, enfim, quando eu saí... Que ano que você saiu? Foi em 2001 para 2002,
abriram uma Não, eu saí em 2014. Abriram uma demissão voluntária ali na empresa, eu tinha prestado direito, passei, abri a demissão voluntária e falei, é agora. É o momento. E foi o que fez com que eu saísse da aviação para ir pro direito. E aí, enfim, saí, teve uma leva que saiu da demissão aviação. voluntária. Peguei e foi muito bom, me deu uma base de sustento super legal. Toda década tem, né? Tem, voluntária. e veja, veio bem naquela época do 11 de setembro, que as empresas arrebentaram. Sim, muita gente com medo. Então a companhia abriu porque tá preocupação, aquela coisa, enfim. E aí eu lembro que teve um colega de voo nosso que ele me procurou, puta, era super gente boa, ele era CI, já era alto escalão, chefe internacional, né? E aí ele me procurou, tal, me tinha meu telefone, francês, não é francês, meu apelido de faculdade. Era Filipinho, tal, saí que não sei o que, procurei um advogado, o cara falou assim, causa ganha, tal, pra tal coisa, cara... primeiro, eu saí feliz com a empresa, não saí insatisfeito, não devo muito ao que me aconteceu de aprendizado, tudo que você colocou há pouco, né? A aviação ensina muito, te traz muita bagagem. Então, assim, não me sinto confortável... É muita cultura, né? Também muito legal, né? Não me sinto confortável processando. Eu comentei com a minha mãe. Minha mãe falou, filho, eu nunca tive muito problema de justiça, mas eu sei de uma coisa, advogado que promete corre dele. Então, assim... Sua mãe é muito sábia. Então, nesse contexto, até falei, fulano, agradeço, tô bem aqui, não vou seguir. Até hoje eu tenho contato com eles. A ação ele ganhou, realmente levou, né? E provavelmente uma leva tirou. Mas eu acho que o primeiro filtro é esse. Se o sujeito te prometer resultado, e não só de quando a gente fala causa-ganha, a gente pensa em processo. Sim. Resultado, vou te dar um contrato que ninguém vai conseguir discutir. Não, calma. Um contrato pode ser bem feito a ponto de você ter resultados como aquele que eu falei há pouco. Perfeito. Mas dizer que não, você tem do outro lado um juiz, percepção de negócio que às vezes você não enxergou. Não é só a percepção do seu cliente. Você vai tem ter a exigência, aquilo que eu falei tem várias no começo. óticas. O que hoje a sociedade está pensando sobre determinada relação, isso é possível Isso ou não? muda. Então é dinâmico, verdade. não dá para considerar que tudo é ganho. Então acho que o primeiro ponto é esse. E o outro ponto que sem dúvida é qual é o grau de comprometimento daquele advogado para com você. Então é exemplo daquilo que eu falei, daquele gestor, poxa, ele procura MN porque ele fala, aqui eu tenho pessoalidade, aqui é rápido, é assertivo e eu falo sempre com a mesma pessoa. Eu não fico dançando cadeiras. O duro é aquele que você liga para o seu advogado e cada hora é alguém que está atendendo um advogado. Exatamente. É diferente. difícil, né? E o seu advogado não, mas você quem quer tá com essa conversar, ação ele não agora conversa. é Nossa, tal. é difícil, verdade. Porque aí ele fica meio... Depois que ele conseguiu, normalmente acontece, né? Depois que ele conseguiu o contrato, o cliente, Catou ele fica o meio cliente, inatingível, vai pelas né? coxas, Não né? é? Vai, não, resolve lá. E Eu aí ouvi uma vez de um você perde o cliente- contato com a pessoa que você iniciou, né? Eu ouvi uma vez de um cliente um tom desse. Ele, poxa, eu contratei tal época, tal banca, baita escritório, dos top 5. Pô, mas na hora de tomar uísque no restaurante, eu sempre falava com aquele sócio, né? Depois que contratou, ele sempre tá no ar, sempre tá não sei onde. Inatingível, Então, né? assim, é complicado isso. Agora né? lá no Poxa, escritório chato. nós buscamos tentar responder sempre o cliente. Então assim, todo cliente que me procura, eu dou um retorno. Se eu não atendo na hora, no primeiro momento que eu paro, que eu tenho oportunidade, eu já retorno para ele. Então assim, a gente acaba trazendo esses clientes para próximo da gente e fidelizando exatamente também por conta disso. Porque a gente busca atendê-los sempre. A gente não passa para o outro advogado atender. O cliente que está me procurando, eu retorno. Eu não falo, Felipe, fala lá com ele. Ou eu falo o outro Felipe, que o outro sócio nosso também. É para não errar. É pra não errar, É para não Felipe. errar. Aí, assim, a gente busca dar esse retorno exatamente para evitar essa situação. Mas eu vou te falar que é uma meio que lei de excelência em atendimento. Eu adoro excelência em atendimento. É um quem tema não que gosta, eu estudo né? muito, que eu gosto todo mesmo de sentido. estudar. E uma coisa que me dá ciricutico, usarei essa palavra, é as notificações ali. Meu WhatsApp não fica com notificações. Se fica, é no máximo estourando de um dia para o outro. Porque se a pessoa te mandou uma mensagem, hoje em dia ninguém tem o costume mais de ficar ligando. Graças a Verdade, Deus, é não verdade. ninguém. A gente até pergunta, Manda posso mensagem ligar? porque eu É, olho. tem até. Mais que telefone. Eu sou muito rápida em Sim. responder, mas eu acho que essa coisa de, poxa, deixa lá uma mensagem, esquece e tal. Gente, Até por respeito não também, tem né? como no seu trabalho você não responder a questão do seu E a cliente. exemplo, essa excelência que você está colocando, independente A minha só tem de onde, 150 sem Às responder, vezes amiga. Pelo amor de Deus. É verdade, ó. Coitada, mas tá bom, 150. Mas Só você, 150. isso, Mas é de grupo, que já tá de evento que passou. Vamos falar
que sim, vamos dizer que sim. Ah, não. Sem E aquilo depende de lugar e de quem. Pode ser a pessoa mais simples que me procura, eu vou atender da mesma forma que eu atendo o diretor, Sim, alto com executivo. certeza, a humildade E acima de mesmo tudo. dó do outro lado. Se eu vou num boteco, se eu vou num restaurante 3 estrelas Michelin, eu espero o mesmo atendimento. E quando no Exato. Michelin, você não tem aquele atendimento que você teve no Zé do boteco Zé. sujo. Verdade, Entendeu? verdade. Isso Eu é... ainda tenho um diferencial no WhatsApp. Eu, no final do dia eu tenho que deixar limpo aqui. Eu vou mandando tudo pro arquivo. Eu respondo tudo e mando pro arquivo. Sério? Na hora que você chega no final do dia eu não tenho nada Tô com inveja de vocês. na tela. Esquece. não tem... É meta, não é realidade. Amiga, você preparou o bate-bola? Aí eu preparei. Porque a gente tem um momento do podcast que é um bate-bola. É algo mais pessoal, Legal. tal. E aí a gente faz as perguntas pra vocês. Tá E aqui, vocês né? têm que responder, mas muito rápido. No taco ali. A gente faz a pergunta, daí Gustavo responde, depois Felipe responde. Fechou? Fechou. Perfeito. Então vai. Então vou começar. Um sonho. Sonho? Poxa, agora você me pegou. Um sonho. Um sonho. Um sonho, aqueles, né? 50 anos, Mônaco, tomando Negroni, o resto do dia. Não, um sonho, pessoalmente, ter mais tempo. Né? Não digo tempo de qualidade mesmo, para mim, para a família. E não é um ideal inalcançável, é uma construção. Né? Então, acho que hoje seria um sonho mais próximo de realizar. Legal. Que eu já estou a caminho, enfim, esse ano, até com filhos um pouco maiores, facilita, né? Verdade. De viajar um pouquinho mais, conseguir sair um pouco Ah, mais. que bacana. Administrar melhor esse tempo. Então, Renovar os votos de casamento. Exato. Na Aí, Itália, eu tô com a só nossa ajudando, amiga Ana Graça, esposa. de repente. A gente tem É, uma isso é amiga muito que bom. faz viagens pra Itália e faz essa de renovação votos, de votos. casamentos. Ó, É. Ana Graça. Ana Graça. Pesquisa aí. vou pesquisa. procurar por ela, legal. Procure. Tô pensando mais como só uma meta, mas é uma meta que tá acontecendo, assim, isso é legal. Isso Que é bom. bacana. Meu Eu acho- sonho, então, eu vou falar. Já que já viajamos É pra Itália, viajar. eu quero comprar um apartamento na Itália. Ah, Muito que Quero bacana. passar bacana. 6 meses do ano na Itália. É isso Que aí. O meu era delícia. Mônaco Negroni, né? Então deixa de ser um sonho. Mônaco, Negroni, AP na Itália. Tá Gostei. perto um do outro, inclusive, a gente vai se visitar. Não pode ser em Não tem Milão, problema. porque os banheiros são Exatamente. minúsculos. Milão não rola. Eu fui para uma cidade que eu gostei muito ali, para baixo de Bolonha, então acho que seria... O banheiro era maior. Porque ele é grandão, Gustavo é grandão. Imagina. Lá os banheiros são assim, o lavado do cabelo. Você vai entrar em elevador com ele, você se sente assim. Apertado. Obrigado. Valeu Boa. pelo comentário. Né? Família é? A família é tudo. É o mais importante que a gente tem, né? Verdade. Nunca deixar de lado. Base e necessário. Penso da mesma forma. Base e necessário, né? Não é necessidade, é necessário. Eu acho que faz toda a diferença. Faz Com toda a certeza. diferença. E Deus? Deus acima de tudo. Com certeza. Um grande amigo. Sucesso é? Sucesso é vencer. Vencer e conseguir alcançar todos os objetivos que estamos traçando. Bacana. Você sorrir feliz por algo que você buscou, por algo que você batalhou para ter, né? Eu acho que o sucesso é aquela ideia de você plantar e ver colher. Cultivar, né? Cultivar e ver colher, não. Plantar, cultivar e E colher. Eu acho que é Nossa, esse quando o você prazer. colhe é muito prazeroso, É muito bom. né? É muito Pode bom. demorar, você vai sentir Não, exaurido, é, mas exato. é. Não, você sente exaurido, mas a hora que vem você fala, nossa, que delícia, Sim. né? É muito bom, verdade. Uma música. Uma música... Pode ser um estilo musical, né? É, um Somos estilo ecléticas, musical. tá? Né, amiga? Pra mim é fácil, isso aí eu tenho... Então vai, E uma Ele ele vai tem falar cara, Queen. ele tem Ele cara. vai ó. falar Queen. Queen. Ele vai falar Queen. Bohemian Rhapsody do Queen. Ele vai falar Uma Queen. apoteose. Lenda. Eu sou Eu sou Queen maníaca também. fã Fanzaço. de ter ido. Teve um show que eles vieram em 2008, o Queen Paul Rogers, né? E foi pequeno, no Via Funchal, tinha Você isso foi assim, no pessoas. Via Funchal. Deu chorar agachado no chão em determinado momento, uma homenagem ao Fred Mercury. De minha esposa me abraçando e os caras do lado vindo abraçar, fazer carinho. Ah, dando soluço, Tadinha, babando. você é. Vendo Eu o Brian estaria May, Roger desmaiada, Taylor nem ia ver o ali, show. aquela cabeleirinha bonita dele, eu Pô, que não, legal. babando. Fizeram uma homenagem bonita, Ah, realmente. que bacana! Muito legal. Por isso, Bohemian na cabeça. E, aliás, né, meu filho, por exemplo, quando ele era bebezinho, tinha dificuldade pra dormir, eu pegava, coitado, né? Eu acho que ele dormia de raiva. Eu pegava e ficava cantando Bohemian no ouvido dele. Essa voz bonita. Coitado. Mas o cara dormia.
Eu acho Coitado que do isso Gabriel. explica muita A criança coisa dormia hoje. pra não ouvir mais. Isso explica Triste muito, por ele. isso explica muita coisa hoje. O cara é uma figura, isso explica tudo, eu diria. Ai, tá vendo? Mas é Bohemian, sem dúvida Bohemian Então tá bom, então eu vou partir pro Queen também, Love of My Life. Que é lindíssimo. Lindo, parabéns. Pronto. Pegou carona, né, Gustavo? Muito bom. Pega carona. Uma inspiração? Inspiração? Olha, eu vou falar aqui uma inspiração aqui, Felipe. Eu sempre Ah, que Lá legal! pro escritório, não é à Bacana. toa que eu escolhi ele como sócio, né? Obrigado. Porque foi uma Muito escolha. bom, muito bom. A gente tem as nossas desavenças, a gente briga. Ah, é normal, a de gente qualquer se relacionamento. bate, Uma roupa suja bem lavada. É isso aí. mas Fica é aquilo. branquinha depois, E a gente né? O também casamento tem- funciona. Exatamente. É, o Por isso que importante esse é casamento você feminino aprender, funciona. né? Exato. Assumir quando erra, aceitar Ceder, desculpas, Ceder, ceder. ouvir, Exato. aprender a ouvir. Exatamente. Então, Pô, obrigado, filho. Casamento. Emocionado. Uma inspiração. Uma inspiração. Eu acho que eu tenho várias. Inclusive, eu tenho uma listinha de pessoas que eu gostaria de passar 5 dias, assim. Sério? Olha que legal! Eu tenho lista de sonhos realizáveis. Olha, isso é legal. Essa é uma Eu lista. tenho uma lista de pessoas que eu quero passar só 5 minutos. São 5 pessoas que eu gostaria de ter só 5 minutos. Que são aquelas que você Fala sabe aí. que vão te jogar pra pimposa. Ah! São aquelas pessoas. Eu achei que ele ia pega falar e não- todas. Mas eu Outra, vou, né? mas eu vou explicar Né? o porquê dessas listas, né? A de 5 minutos, que são aquelas pessoas que você sabe que não te agregam e te jogam pra baixo. Então, de alguma maneira, você já passou alguns minutos com essas pessoas. E aquelas dos 5 dias são aquelas que você olha e fala, poxa, tem alguma Que coisa que eu posso bacana, né? aprender com essa pessoa, né? Que me traria. Mas eu acho que num contexto inspiracional, que foi uma grande paixão minha e é até hoje, porque era um homem de poucas palavras, mas que conseguia fazer muita gente sorrir e ensinava no silêncio. Meu avô Gabriel. Meu filho, inclusive, tem o nome em homenagem. Se chama a Gabriel. Ah, que Gabriel. bacana! Que legal! Talvez até o meu tio Alan, né? O O Alan, sabe, esse o tempo. tio Alan. Vocês são amigos de infância? Não, Não. a gente se Não. conheceu já jovem, né? 2007. 2006, 2007, 2007, por ali. Foi. Que legal! Mas seriam essas duas grandes inspirações. Meu tio, por uma questão profissional, ele foi do meio acadêmico durante longos anos, assumiu grandes postos na Fundação Getúlio Vargas e foi um grande pai de alguma maneira para mim. E aprendi muito com ele em detalhes. E meu avô, porque meu avô era formidável. Foi o cara. Esse filho Gabriel era uma comedinha ali. Era Legal. muito bom. Era muito bom. Agora a última pergunta, não menos importante. O que o Gustavo de hoje falaria pro Gustavo de 20 anos atrás? Tenha calma, E o paciência, que você mesmo. alcança tudo. Como é? Tenha calma e paciência que você alcança tudo. Boa. 20 anos atrás, o Felipe chega lá, pode dar uma sopradinha no ouvido. O que falaria? Acredita. Ponto. Acredita. Não é nem acredite, acredita. Só. Eu acho que isso move, né? De você acreditar em você, você acreditar no que você faz. E do voltando que é na ideia de capaz, plantar, né? Acredita, cara, vai. Acredita. Se Nem joga. olha pra trás, né? Exatamente. Só vai. Acredita. Só vai. Foca. Só vai, Foca, só vai. Só pra Foca e frente. vai, né? Bem isso. Foca e corre adiante. Ah, Acredita. que Poxa, bacana, muito bom, foi Cris. muito Gostei. bom. A gente Vamos vai ter que marcar fazer... mais uns 2 Realmente a gente vai ter que Vamos, fazer o pod vamos. 2, pod Vamos. 3, pod 2 MN, pod 3 MN. Vamos É isso Mas aí. não Sim, precisa pode ser ser. necessariamente MN, podemos falar de outros assuntos também. Sim, Aí, com Vai ser um certeza. prazer pra gente. Prazer é Pode todo chegar nosso, aqui. com certeza. Muito Só obrigada, agrega. Gustavo. Foi um Prazer, 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 Felipe. prazer. Obrigada, Sara, muito Gustavo. obrigado. Obrigada. Prazer também. conhecê-lo. Saúde. 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 De caneca ou de cerveja? Vamos de Cerveja, Vânia, a gente né? acabar. Por favor. Pode vir. Pode vir.